Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O propósito que nós temos para com o Senhor aqui na terra é segundo a fé. A palavra diz: homens de fé conquistaram reinos e nações e fecharam boca de leão. A palavra diz que tem aquele que fica como um leão procurando a quem possa tragar, fica rodeando o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas aqueles que são de fé têm que lutar dia após dia, aonde quando se fala em luta não é fazer guerra, mas antes é vencer as batalhas pelas aflições. Quando o Senhor nos fala mais que vencedores em Cristo Jesus, não é na verdade como o mundo que queira subir num pódio, que queira ser honrado segundo o padrão do mundo, mas é alguém que se submete segundo um espírito experimentado em dores, que permite viver a mesma experiência que Jesus viveu. Ser perseguido, passar pelas fomes, pelas nudez, pelas perseguições, pelas tribulações, pelas angústias, e sabendo que sempre são momentâneas e passageiras e nem que se compara com a glória que há de vir. Aquilo que se semeia com lágrimas se colhe com júbilo. E todo aquele que está na fé sabe e não duvida daquilo que há de suceder. Conquistar reinos e nações e fechar boca de leão é aborrecer o mal constantemente. É convencer o povo a abandonar o caminho da injustiça e seguir na justiça. Não por dominar segundo o padrão deste mundo, mas por submissão, por exemplo, mostrando que é possível. É certo que nem todos são de fé, por isso se levantam muitos inimigos quando uma porta excelente da graça nos é aberta. Mas nós não nos deixamos nos abalar, porque a palavra diz que jamais serão grandemente abalados, antes confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra aqueles que falam a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que conhece a verdade alcança a mesma libertação do qual nós temos alcançado, temos vivido, experimentado. Por isso, o espírito é de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio. E quando se fala em fechar boca de leão, conquistar reinos e nações, é trazer o povo para o reino dos céus, é tirá-los do Egito, é tirá-los do mundo, é mudança de comportamento. Aqueles que se entregam, que já nascem na corrupção e não queiram mudar, o Senhor traz juízo. A palavra diz que os ímpios perecerão sobre a face da terra, mas aqueles que ele chama os justos, por os justificar, do qual não há um justo sequer, eles florescerão sobre a face da terra e permanecerão. Porque o ímpio teve um tempo, mas agora é tempo deles escolherem aquilo que eles semearam, a sua própria maledicência. Mas aqueles que perseveraram e não negaram o seu nome, chegou o tempo de usufruir, tanto nesta vida, como na ressurreição do último dia, aquilo que semearam com lágrima e a júbilo daqueles que assim permanecem. Por isso, ele nos ensina, não é em vão a sua perseverança, a obediência através do seu Espírito, porque
há um galardão, uma recompensa para aqueles que perseveram, e os seus planos são melhores e maiores do que os nossos planos de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, assim como aqueles que desfalecem no Senhor, castigo que carregam, tanto nesta vida como não alcançar a ressurreição do último dia. Vão colher do seu próprio engano, porque o Senhor já faz com que nascem numa semente corruptível, mas Ele nos dá a condição de morrer essa semente corruptível e nascer a semente incorruptível. Aqueles que optam, porque aquele que é sábio, ele luta, na verdade, com o Senhor, demonstrando que houve um entendimento e queira sempre estar sendo aperfeiçoado no Senhor com caráter aprovado, a fim de alcançar as promessas excelsas, da qual não vivemos por daquilo que se vê, mas por promessas excelsas. Algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou e nunca se desceu o coração. A nossa Jerusalém do alto, celestial, com júbilo, daqueles que alcançarão lá, por perseverar aqui de segunda a domingo, alcançará o repouso do Senhor, o Shabat, porque lá descansaremos de todas as obras, e lá não haverá impuros, não haverá mentirosos, não haverá aqueles que nos acusaram, não haverá choro, mas aqueles que seguiram na sua tolice, haverá choro e ranger de dentes, porque ele na sua imparcialidade, assim como disse, não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, na verdade encherão de júbilo os que semeiam com lágrimas. Mas aqueles que rejeitaram, haverá tormenta, lago de fogo, aonde o seu verme não se queime e o fogo não se apaga, assim nos diz o Senhor.